A TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas, a paciência, o carinho, a gentileza e a audiência que a senhora e o senhor dão para o nosso programa. Afinal de contas, são quase 15 anos no ar, programa Bernardo Filho. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. E para os nossos telespectadores de Três Rios, eu tenho uma surpresa agradabilíssima hoje. Mas vamos ficar ligados aqui no programa, porque logo depois do nosso pequeno intervalo comercial de apenas 2 minutos, nós vamos voltar e eu já lhes falo essa surpresa. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito bem, estamos de volta. Então agora eu vou falar a surpresa que eu prometi no bloco de abertura. Boa tarde, deputado Vinícius Fará. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Agradeço imensamente o senhor ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande para mim e para a TV Correio da Manhã tê-lo aqui hoje. E de imediato, eu já gostaria de começar a nossa conversa pedindo que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores, principalmente de Teresópolis, Friburgo, daqui de Petrópolis mesmo e um pouco de Paraíba do Sul, porque todos lhe conhecem em Três Rios. Mas nesses outros municípios, nessas outras cidades, muita gente lhe conhece, mas nem tanta gente quanto o senhor gostaria, e talvez não tenha ainda tantos eleitores, mas terá, se Deus quiser, né, nessas praças. Então eu queria que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho a seu respeito. Eu sei que o senhor foi vereador em Três Rios, que o senhor foi vice-prefeito, que o senhor foi prefeito em 2 oportunidades, deputado federal, secretário de Desenvolvimento Econômico, mas quem é Vinícius Fará? Nos fale um pouquinho a respeito. Boa tarde, Bernardo. É um prazer estar aqui
É uma honra para mim estar aqui nessa cidade que eu tenho tanto carinho, tantos amigos, e uma cidade que a gente tem cuidado com muito amor desde que assumi o mandato de deputado federal. Rapidamente aqui, fazendo um resumo dessa nossa história de vida pública. Como você bem disse, eu sou cidadão terriense, com muito orgulho, nascido e criado em Trezis, empresário em Trezis e na região. Fui vereador com 23 anos, fui secretário de governo com 25 anos, ainda muito jovem. Depois retorno à política em 2004 como vice-prefeito, no mandato do ex-prefeito Celso. Depois assumo a prefeitura em 2008 e cumpro o mandato de 8 anos, tendo com muito orgulho sido reeleito com 84% dos votos do município de Trezis, graças a uma gestão transformadora, que eu acho que a região acompanhou de perto, porque Trezis era um ponto fora da curva do que estava acontecendo em toda a região. Trezis nós apostamos numa proposta de desenvolvimento econômico focado na geração de emprego, na atração de grandes empresas, médias e pequenas. A gente fez um grande projeto de desenvolvimento econômico, Bernardo, onde a gente não mirou num único setor. A gente entendeu que para recuperar a dignidade, a empregabilidade e a autoestima do cidadão triense, a gente tinha que criar uma política pública que atendesse a todos os níveis. E aí, quando eu falo todos os níveis, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas e o empreendedor individual. A gente fechou aquela cadeia produtiva que gera o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico. Criamos uma ferramenta de desburocratização. Trezis foi a cidade, ao longo de 6 anos consecutivos, que criou ferramentas na área pública que deu à cidade a marca da cidade mais ágil e mais desburocratizada do Brasil. E o resultado? 2.472 indústrias, mais de 23 mil empregos foram gerados, uma cidade que tinha um orçamento anual de 57 milhões, 7 anos depois esse orçamento já beirava 500 mil reais, ou seja, quase 10 vezes mais o orçamento foi aumentado, fruto de uma política responsável, mas que entendeu que a ferramenta de transformação de uma cidade passa pelo desenvolvimento econômico. Essa é a minha bandeira, foi com essa bandeira que eu virei deputado federal, eu fui eleito deputado federal, sou muito grato à região, eu tive dos meus quase 60 mil votos, eu estou aproveitando e fazendo um grande resumo, né? Eu fui o 19º ou 20º deputado federal mais votado do estado do Rio, apesar de sair de uma cidade do interior que não tem um coeficiente eleitoral que te permita sair de lá eleito, mas o nosso trabalho à frente da prefeitura de Trezis e os resultados apresentados fez com que ali, em toda a região, inclusive Petrópolis, eu pudesse sair do meu total de votos, dos meus 58 mil votos, Bernardo, eu tive 73% dos meus votos nessas 14 ou 13 cidades da nossa região. Pra você ter uma ideia, a minha média de votos em cidades fora Trezis, mais da região, bateu uma média aí de, a que eu tive menos, 28% dos votos válidos. Paraíba do Sul eu tive 41% dos votos da cidade, sem ser de lá. Sapucaia 39%, Areal 38%. E aqui em Petrópolis eu fui o 6º deputado federal mais votado, tendo 4 mil votos, justamente porque a população petropolitana enxergou no Vinícius um verdadeiro representante da região. Pela minha experiência de prefeito, por essa nossa aposta em cima da ferramenta econômica. E aí assim, por que eu defendo muito a bandeira do desenvolvimento econômico? E aí eu falo isso com muita propriedade, porque foi isso que fez a minha cidade se transformar. Eu aprendi que tudo é importante numa gestão pública. A sociedade precisa de saúde, de educação, de emprego, de qualificação, de saneamento, do meio ambiente, é tudo, lógico, mas tem algo que a gente não pode esquecer. Para que tudo isso seja transformado e melhorado, a prefeitura tem que ter estrutura econômica. É o dinheiro. É igual na vida da gente. Se a gente quer trocar de apartamento, de casa,
a gente tem que ter uma renda a mais. Se a gente quer colocar o nosso filho num curso, numa faculdade melhor, num doutorado, você tem que ter recurso para isso. Você quer trocar o teu carro, você tem que ter um salário compatível ao tamanho do teu sonho. E na prefeitura, num poder público, é idêntico. Se você quer melhorar saúde, educação, gerar emprego, qualificar, você tem que ter uma estrutura econômica forte. E com a realidade econômica de Três Rios na época, cidade falida, quebrada, era humanamente impossível e os resultados estavam sendo vistos há décadas. Três Rios chegou a ter a 80ª, imagina, olha o tamanho da gravidade. O estado tem 92 municípios, Três Rios por 3 ou 4 anos seguidos ficou na 86ª pior saúde pública do estado. Imagina, só tinha 6 piores do que a gente. Três Rios ficou na posição de número 73ª da educação. Sem contar que Três Rios, tirando aquelas regiões mais emblemáticas ali da Baixada, Três Rios era a cidade do interior do estado que por quase 8 anos consecutivos tinha os piores índices de criminalidade. Fruto de uma prefeitura quebrada, de uma cidade falida, que o cidadão não tinha emprego e que com isso, sem emprego, não tem autoestima e aí a cidade passou a gerar uma série de problemas e o poder público não tinha dinheiro para melhorar esses setores. A gente aposta nessa bandeira do desenvolvimento, o resultado acontece, imagina, só de indústrias, 2.000 e tantas empresas, 23 mil empregos diretos, criamos uma forte política de qualificação profissional, que isso também eu não abri mão, porque não adiantava eu trazer o desenvolvimento para Três Rios, mas se eu não dava oportunidade para o cidadão tririense de ocupar, né? Até porque tem uma máxima que diz, o emprego não é da cidade, não é do político, o emprego é de quem se preparou para ele. Tem que se preparar para as oportunidades. E eu sempre entendi que é obrigação do poder público local preparar a sua mão de obra, para que não aconteça o que Macaé viveu muitos anos. Macaé, imagine, era a grande potência econômica desse estado, está voltando agora, né? Mas há 15 anos atrás, Macaé era a potência econômica do estado. Acredite você e os seus telespectadores e ouvintes que 63% dos empregos, dos postos de trabalho preenchidos em Macaé eram preenchidos por pessoas de outras cidades e de outros estados. Por quê? Porque a prefeitura local não preparou a mão de obra local. E aí vinha um emprego, vinha gente do Brasil inteiro, tirava aquela... Falei, eu não vou desenvolver minha cidade para o meu cidadão continuar desempregado. Aí a gente construiu numa forte parceria com o Sistema S, Sebrae, Fecomércio, Firjan, todas essas entidades, e o poder público também, e o Estado também, e a gente fez Três Rios virar uma referência de cursos técnicos e profissionalizantes. Aonde que eu quero chegar? Dos 23.100 empregos diretos, 94% foram de cidadãos que a prefeitura preparou essa mão de obra. Então, assim, aí você eleva a autoestima da sociedade. Então, assim, eu tenho essa minha bandeira, eu acredito, porque eu vivi isso. Quando a prefeitura tinha um orçamento, quando eu entrei, de 57 milhões, a saúde era um caos, a educação era um caos, tudo era ruim, porque por mais vontade que o prefeito tivesse, e boa vontade, eu não tinha dinheiro para fazer. Agora, quando eu saio de 50 para 500, eu transformei a educação, a saúde, a qualificação profissional, a segurança. Três Rios ficou por 4 anos e meio, isso é estatística da Secretaria de Segurança do Estado, com os melhores índices de segurança do Estado, que a gente investiu em monitoramento de câmeras. Depois até o prefeito anterior ao Ingo, o Bernardo, foi lá em Três Rios copiar o modelo dos monitoramentos. Três Rios virou a grande referência desse sistema de monitoramento integrado de câmeras, que tem um resultado importante. Ou seja, essa é a minha bandeira. Eu sou um comerciante, como qualquer um outro, que gera emprego, que luto todo dia para que manter os meus negócios de pé, gerar dignidade na vida das pessoas, e vi a minha cidade, que eu amo, quebrar e nenhuma política pública eficaz ser colocada para o cidadão. Quando a gente tem o desafio e aceita esse desafio de ser prefeito de Três Rios, a gente faz essa aposta e os resultados aparecem. Só para aqui fechar, tanto aparece que eu fui reeleito com 84% dos votos da minha cidade. Você imagina que quase 90% da população tririense me reconduziu para mais um mandato, e eu fui eleito prefeito empreendedor 3 vezes do estado e 2 vezes do Brasil. E eu falo isso
com uma emoção que não cabe dentro de mim. Porque um ano antes de eu me candidatar a prefeito, Bernardo, um ano, em novembro de 2007, eu fui candidato em 2008. Três Rios foi matéria do Fantástico. Tinha um quadro do Pedro Bial, que era a caravana do Pedro Bial, não sei se você se lembra, era um ônibus que percorria para mostrar as piores cidades do Brasil. Acredite que esse ônibus parou na cidade de Três Rios e a matéria começou assim 10h15 da noite de um domingo, o Pedro Bial. Estamos em Três Rios, a cidade que nada acontece e o pouco que tem está se acabando. Isso, quando eu fui candidato a prefeito, os meus amigos diziam, você está maluco? Três Rios não tem mais jeito. Olha que mudança, olha quando a sociedade escolhe certo os seus representantes, o quanto que uma cidade é a vida das pessoas. Da cidade falida do Fantástico, virou a cidade, por 2 vezes consecutivas, a cidade empreendedora que mais se desenvolveu no Brasil. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa história, falo isso aqui, que não cabe dentro de mim de emoção e de alegria, porque não pelo resultado em si, mas porque assim, através de uma gestão da política, a gente pode mudar a vida de mais de 100 mil pessoas e de uma cidade para sempre. E aí, eu fui candidato a deputado federal, me elegi pela primeira vez, fui candidato e consegui ter êxito. A região correspondeu, como eu disse, quase 74% dos meus votos saíram dessas 3 cidades, e aqui em Petrópolis foi um exemplo disso. Eu praticamente não tinha feito nada ainda por Petrópolis, porque era prefeito de Três Rios. E fez 4 mil votos. E fiz 4 mil votos e saí daqui com uma votação bastante expressiva e depois virei secretário. Deputado Vinícius Fará, eu sempre digo que política é vocação. Tá? Quem não é vocacionado para a política, nem entende. Nem entende. Muitos se metem, viram até políticos profissionais, se locupletam na política e pouco fazem pela população que os elegeu. Mas Petrópolis inveja Três Rios e tenho certeza que muitos outros municípios também. Qual o segredo do sucesso? Como foi possível levar mais de 2.400 empresas para Três Rios? Como foi possível gerar 23 mil empregos? Como é que isso aconteceu? De que forma isso aconteceu? Bernardo, primeiro eu preciso afirmar aqui, aproveitando a tua oportunidade e privilégio de eu estar aqui, que a política me ensinou algo que eu defendo com unhas e dentes. A política é a maior ferramenta de transformação da vida do cidadão e de uma cidade. Acho que a sociedade tem que entender esse papel. Então, para mim, isso é a primeira coisa. Segundo, que eu também aprendi que estar ocupando um cargo público é uma missão nobre. Através do poder de um cargo público, seja ele qual for, você pode prospectar transformações positivas na vida das pessoas. E terceiro, então missão, a força da ferramenta do cargo público e determinação e foco. Eu parei a minha vida para cuidar da vida de milhares de pessoas que eram os cidadãos terrienses. Parei a minha vida. Eu trabalhava 18, 19 horas por dia, de domingo a domingo, durante 8 anos consecutivos. Eu construí essa bandeira porque estava ali cumprindo uma missão que Deus me deu e a população confirmou, me dando um mandato. Então, assim, eu acho que se eu pudesse definir o porquê que a gente conseguiu fazer, primeiro entender a importância do cargo que me ofereceram, que me colocaram lá. Eu devo gratidão e retribuição a essas pessoas. E qual é a melhor maneira de você ter êxito no trabalho? Paixão, entrega e determinação. Então, assim, eu sou uma pessoa que entendo que essa ferramenta da política é que me move, até porque com ela eu consigo melhorar a vida das pessoas. Então, eu defendo que quando quer fazer de verdade, dá para fazer. Eu brinco falando sério, que quem pensa grande e quer muito, faz grandes e muda muito a vida das pessoas. Quem quer pouco, muda pouco a vida das pessoas. Eu sempre quis muito. Eu sempre quis fazer de Três Rios uma cidade modelo. E é assim que eu procuro fazer por onde eu passo. Fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
governador me deu a honra, primeira vez na história do estado do Rio, que um secretário de Desenvolvimento Econômico, Relações Internacionais, óleo e gás do estado sai do interior, né? Fiquei na secretaria menos de 10 meses e a gente fez uma transformação na área econômica nesse estado, né? No nosso período, o estado bateu o recorde de abertura de empresas, 73 mil novas empresas foram abertas no nosso período. A gente conseguiu consolidar 76,3 bilhões de investimentos privados para o nosso estado, de empresas multinacionais e nacionais. O estado do Rio foi o primeiro estado da federação, dentre os 27, a recuperar 100% dos empregos perdidos. E no ano de 2021, o Rio, que era o 26º pior estado em empregabilidade, ficou em 3º lugar nos postos de trabalho. Então, assim, dá para fazer, tem que querer, tem que entender, mas, acima de tudo, tem que construir essa sinergia. Essa sempre foi uma ferramenta que eu usei, né? Porque eu digo que o cargo não é meu, o cargo é de quem me colocou lá. Então, se o cargo não é meu, é de quem me colocou lá e é da sociedade num todo, a gente tem que usar a ferramenta de construir relacionamentos, né? Eu sempre fui uma pessoa que busquei parcerias. Eu não brigo com as pessoas. Político não pode brigar. Quando o político briga, quem paga o preço disso é a sociedade, é o povo. Não dá para brigar. O eleitor não vota num político para ele fazer política de bandeira partidária. O cara vota num vereador, num deputado, num prefeito, num secretário, num governador, num presidente da República, esperando que essa pessoa, tendo o poder da caneta, mude a vida dele, não para ficar brigando. Então, assim, eu sempre adotei essa linha, não perco tempo em brigar, né? Outro dia mesmo eu falei aqui, numa rádio aqui de Petrópolis, exatamente isso. Eu me tornei deputado há 3 anos e meio atrás, tenho exercido o que para mim é o mais importante, que é o exercício da gratidão. Ora, as cidades que me deram uma votação expressiva, eu tenho a obrigação de retribuir, tanto que eu fiz aqui em 3 anos e meio em Petrópolis é algo surreal, né, de investimentos, de emendas, de projetos que a gente conseguiu trazer para cá, mesmo eu não sendo daqui. Mas eu não sou daqui de certidão de nascimento, mas eu sou daqui porque eu sou um legítimo representante da nossa região. Três Rios está na região de Petrópolis e eu me apresento como um deputado legítimo, né, puro sangue da região, com a experiência de quem já foi prefeito de forma exitosa de uma cidade por 8 anos. Essa minha experiência tem me permitido ajudar Três Rios, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Sapucaia e por aí vai, por causa da bagagem que a gente teve. Deputado, eu sou obrigado a lhe interromper, porque nós temos um compromisso aqui com os nossos patrocinadores. É apenas 2 minutos. Espero que a senhora e os senhores estejam gostando do nosso bate-papo aqui, na entrevista com o deputado Vinícius Fará. Olha, fica aí, toma uma aguinha, já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra.
UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito bem, estamos de volta. Estamos batendo um papo aqui com o deputado federal Vinícius Fará. Deputado, vou aproveitar um gancho do que o senhor falava no último bloco com relação à ajuda que o senhor tem dado aos municípios que lhe deram votos, mas o senhor falou que tem um carinho especial aqui por Petrópolis e fez muitas coisas aqui por Petrópolis. É interessante que os nossos telespectadores tomem conhecimento, saibam o que o senhor já fez por Petrópolis. Né? Então pode ficar à vontade. Bacana. Porque eu sei que é muita coisa, então... Não, bacana. Como eu te disse, assim, eu exercito diariamente na minha vida a responsabilidade e o sentimento da gratidão. Então, já que Petrópolis e a região acreditou em mim como seu legítimo representante, eu teria mais do que nunca de retribuir isso. Não só de forma carinhosa, mas também com ações. Né? Então, assim, pra você ter uma ideia, só na nossa região, eu coloquei mais de 75 milhões em 3 anos e meio. Quando eu falo em região, eu estou falando de Trezios, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Paraíba do Sul, Sapucaia, Levi Gasparian, Pati de Alferes, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Foram as cidades que eu tive esse retorno de voto de confiança e quando eu tive a oportunidade de sentar na cadeira de deputado, eu fui fazendo as ajudas não só de emendas, as emendas impositivas, mas também ser ali um grande ponto de elo da prefeitura com o governo federal. Por exemplo, aqui em Petrópolis, eu me lembro, e outras pessoas que acompanharam, só com o ex-prefeito Bernardo Rossi e depois com o prefeito Ingo, eu fui mais de 11 ou 12 vezes entre Ministério da Infraestrutura, DENIT e a NTT para tratar da liberação daquela obra da União Indústria, uma obra de mais de 40 bilhões de reais, algo que estava há mais de 8, 9 anos para acontecer. E eu fui ali, lógico, outras pessoas também ajudaram e contribuíram, mas eu posso falar do Vinícius. Né? Só eu fui 11 ou 12 vezes e peguei o período ainda do Bernardo, depois do Ingo, para que a gente pudesse ali, a gente teve um papel fundamental para que aquela obra, que hoje é uma obra importantíssima, não só para quem chega e sai de Petrópolis, para quem vai para Posse, Secretário, Pedro do Rio, São José do Vale do Rio Preto, ou seja, aquela recuperação da União Indústria, que era uma obra de mais de 20 anos esperada, ela tem tido um papel e ali foram mais de 40, acho que foram quase 45 milhões de reais que eu tive uma participação direta nessa ação. Depois também tive uma outra que foi uma luta também, um período com o Bernardo e depois ainda peguei o Ingo na mesma luta, que foi a questão do acesso Bingen-Quitandinha, para desafogar essa entrada e saída de Petrópolis, que todo mundo sabe do caos que é. Também a mesma coisa com o ministro Tarcísio, com o presidente da NTT, presidente do DENIT, ou seja, eu fui ali aquele ponto focal, quantas e quantas brigas e reuniões, estando com o Bernardo num certo tempo e depois com o prefeito Ingo. E outro, aqui que eu me lembro, até fiz uma listinha, porque foram tantas ações, fui eu quem consegui resolver uma obra que estava parada há quase 2 anos e com o risco de quase ela pronta não ser entregue, que é o condomínio Vicenço Rivetti, quase 800 apartamentos
que tinha um problema estrutural com a Caixa Econômica, né? E a gente foi, naquela época ainda era o prefeito Bernardo, eu fui na Caixa, briguei, presidente da Caixa, reuniões como deputado federal e finalmente, em razão da nossa luta, a gente conseguiu resolver esse problema. Foram quase 800 moradias que não seriam entregues e que hoje já foram entregues e tem ali hoje uma comunidade morando, tendo dignidade. E aí, Bernardo, eu coloquei aqui, em 2019, 10 milhões e meio para a saúde, para o Covid, né? Acho que foi um recurso histórico para Petrópolis, foram uma emenda de 6 milhões, depois mais uma de 4 milhões e meio, somadas duas, foram 10 milhões e meio para o combate ao Covid, para que a prefeitura, naquele momento, o prefeito na época me pediu, e eu imediatamente corri, coloquei 10 milhões e meio, coloquei mais 1 milhão e 600 para atender a 8 instituições filantrópicas aqui de Petrópolis, que são entidades que prestam serviços relevantes, seja a Pestalozzi, a PAI, uma série de outras entidades que têm aí um papel fundamental na vida e na dignidade das pessoas, e essas entidades têm dificuldade financeira, e aí eu coloquei 1 milhão e 600, inclusive, há 10 dias atrás tive uma reunião com o atual prefeito Rubens, para que a gente possa estar juntando todas essas 8 entidades, será 200 mil para cada uma. Aí você tem uma ideia, tem entidade dessa que o custo anual de manutenção dela é 180 mil, 150 mil. Então, quando a gente aporta 200 mil para uma, a gente resolve o problema da instituição por um ano, né? E o meu compromisso é agora todo ano colocar o mesmo valor de emenda, ou seja, o meu mandato eu posso dizer que a gente vai garantir, né, a sobrevivência de 8 entidades que prestam serviços importantes. Então o prefeito me recebeu super bem, o prefeito Rubens Monteiro, fizemos uma reunião junto com o secretário de saúde para que a gente pudesse tratar da reunião para entrega desses recursos para essas entidades. Coloquei mais 600 mil para a saúde em 2020, coloquei mais 3 milhões e meio para a saúde em 2021, e agora, e essa também foi pauta da minha reunião com o prefeito Rubens, 2 milhões e 150 mil reais para a saúde, para a compra de equipamentos, mamógrafo, raio-x computadorizado, ou seja, todos aqueles equipamentos de alta tecnologia para equipar os hospitais municipais, foram 2 milhões e 150 mil reais que eu coloquei, e coloquei também mais 4 milhões e 200 agora, que devem estar sendo pagos, se Deus quiser, até 30 de julho para a Prefeitura de Petrópolis, também na área da saúde, porque a gente entende que é uma necessidade e o país ainda está mal aí saindo dessa Covid e que as prefeituras tiveram que aportar muitos recursos e que isso impactou diretamente no caixa das prefeituras. Então, se a gente somar aqui, foram 6 com 4, 10,5, com mais 1 milhão e 600, 11,5, 12 milhões e 100, com mais 600, 12 milhões e 700, com mais 13,500, 12, 15, 16 milhões e 200, com mais 2 milhões e 150, 18, 350 milhões, com mais 4, 22, 22 milhões 550 mil reais, eu em 3 anos e meio coloquei aqui na cidade de Petrópolis, sem contar a nossa intervenção para a solução da obra da União Indústria. Só pergunta, essas verbas vieram carimbadas ou não? Essas verbas vieram, por exemplo, aqui, ó, 90% dela foi para a saúde. Por exemplo, esses 10 milhões e meio iniciais de 2019 foram para o custeio do combate ao Covid-19. Ponto. Depois 1 milhão e 600 para as entidades, 200 para cada uma. Mais 600 mil de custeio, saúde, para o custeio. Mais 3 milhões e meio, custeio, saúde. 2 milhões e 150, esse que deve estar sendo pago agora. Isso foi uma das reuniões que eu tive com o prefeito, que mais uma vez foi super solícito. 2 milhões e 150 para a compra de equipamentos dos hospitais municipais. E também tem 350 mil reais que devem estar sendo pagos agora até 30 de julho para a construção de uma quadra no bairro do Carangola, de uma área de lazer lá no bairro, um pedido do vereador Fred Procópio, que me fez esse pedido. O vereador do bairro. Que me fez esse pedido e eu atendi. Então, assim, essas foram, estamos falando aí de mais de 30 milhões, quase 30 milhões de reais de investimentos para o município.
de emenda, sem falar as ações para resolver o problema do Vicenço, a União Indústria e uma série de outras obras. O acesso aí do Bing Quintandinha, que são obras de milhões, que a gente não colocou dinheiro, porque são obras do governo, mas que o nosso papel como deputado foi fundamental para brigar e defender o interesse do cidadão petropolitano. Olha, eu tenho certeza, eu não sabia, e eu tenho certeza que os nossos telespectadores também não sabiam de toda essa sua atuação em prol de Petrópolis, o que é muito bom, diga-se de passagem. Vamos falar um pouquinho agora do seu mandato de deputado em Brasília, em termos de legislação. O que o senhor já propôs como projetos de lei, o que muda, já que o seu viés dentro do desenvolvimento econômico, quais são suas ideias com relação a isso? E eu sei que o senhor também faz parte da comissão da reforma tributária. Isso. Importantíssima. Eu vou até perguntar de imediato. A reforma tributária consegue sair esse ano? Existe um desejo que sim. Bom, eu não sei se politicamente, por vai ser ser um possível. ano eleitoral, ela consegue possível. passar. Tá. Que é fundamental para o país. Mas vamos falar um pouquinho então dos seus projetos lá em Brasília, que isso é interessante. Vamos lá, Bernardo. Eu optei no Congresso, na Câmara, por levantar duas bandeiras. Uma é uma bandeira de vida pessoal. Eu sempre fui um homem público muito sensível a essas causas da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Não, só para você ter uma ideia, quando eu fui prefeito de Três Rios, a cidade de Três Rios foi a primeira cidade do Brasil a criar uma secretaria da pessoa com deficiência. E o meu secretário era um cadeirante, era um deficiente físico, um baita de um professor de nível superior, especialista, né, nas políticas públicas, e a cidade de Três Rios inovou criando uma secretaria. A gente foi referência no Brasil de projetos para atender a pessoa com deficiência. Então, quando eu virei deputado, eu também levantei essa bandeira. Hoje eu sou membro titular da Comissão do Idoso e da Pessoa com Deficiência, e semana retrasada eu fui eleito com muito orgulho coordenador geral da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Fui até eu sair para ser secretário, vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que é uma das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados. E, lógico, meus projetos todos são pautados a nível de desenvolvimento econômico, de desburocratização, de incentivos e recursos para as entidades que têm um papel de qualificação profissional, com uma pegada da área econômica. Recentemente, um projeto meu, queria falar desse projeto que eu estou lutando, são 2 projetos. Eu sou o autor de mais de 42 projetos de lei, né? Mas 90% deles na área econômica e na área do idoso e da pessoa com deficiência. Mas tem 2 projetos que já passaram pelas comissões e que eu estou muito esperançoso que ele vá para a votação. Primeiro é legalizando a profissão dos vendedores de veículos, né? Hoje nós temos quase 1 milhão de vendedores de veículos nesse país, uma categoria importantíssima, né? Que o cidadão tem que lidar, o consumidor. Então, quando você legaliza uma profissão, eu falo que esse projeto de lei nosso, ele consegue atender os 3 níveis. Ele primeiro atende o consumidor, que quando você vai comprar um carro e tem lá um vendedor que tem uma profissão legalizada, já começa tendo uma certa tranquilidade para o comprador. Segundo, as revendas, sejam elas autorizadas ou não, todas elas sonham em poder ter os vendedores como profissão trabalhando nas suas empresas. E terceiro, dá dignidade para uma categoria que hoje não tem a sua profissão legalizada. Então, eu sou o autor desse projeto de lei que legaliza e torna oficial a profissão de vendedor de veículos automotivos. Um outro projeto que está prestes para ser votado, que vai ser a redenção para sempre de todas as APAES do Brasil. A gente criou um projeto de lei que define 0,5% de cada prêmio da Mega Sena ser distribuído para as APAES, e a gente parece que teve uma emenda de um deputado incluindo todas as pestalozes do Brasil. Então, quando a gente fala 0,5%, é muito dinheiro. É muito dinheiro, porque o prêmio da Mega Sena é semanal, então essas entidades terão para sempre, né? Não vão mais ficar de pires na mão, pedindo aí, pelo amor de Deus, para sobreviver, tendo essa garantia. Então, são 2 projetos que me movem muito.
e que eu tenho lutado para que, se Deus quiser, ainda esse ano eles sejam aprovados. Agora, sempre os nossos projetos eles têm um olhar da economia para desburocratizar a máquina pública, para focar na qualificação profissional. Eu fui um dos deputados que mais defendi o Sistema S, porque lá em Três Rios eu vi, agora na Secretaria também, o quanto que o Sistema S é fundamental numa parceria com o ente público para qualificar a mão de obra, para atrair as empresas, para mostrar que uma cidade que tem esses serviços, ela está pronta para receber investimentos. Então, assim, essa é a minha bandeira, mas não é a minha bandeira, eu não sou economista. Eu poderia estar dizendo aqui, não, o desenvolvimento econômico é a minha bandeira porque eu sou economista, porque eu tenho doutorado, porque eu não tenho doutorado de economia. Eu sou formado em marketing e sou empresário. Mas a desenvolvimento econômico é a minha bandeira porque é o desenvolvimento econômico que muda a vida das pessoas. É desenvolvimento econômico que transforma uma cidade, que gera emprego, que aquece o comércio, que chega às empresas de serviço. Foi isso que aconteceu em Três Rios. Então eu não sou economista, mas aprendi e carrego com muita convicção que o passo fundamental para você mudar para sempre uma cidade e a vida das pessoas é o desenvolvimento econômico. Porque o resto vem depois. Tudo é importante. Mas se você não tem desenvolvimento econômico, você não tem uma prefeitura economicamente forte. Se você não tem uma prefeitura economicamente forte, você não tem dinheiro para contratar mais médicos, enfermeiros, para melhorar a educação. E eu pude fazer tudo isso em Três Rios, porque lá era 50 milhões, foi para 500. E com 10 vezes mais de orçamento, eu transformei uma vida de uma cidade. Deputado, eu tenho que lhe interromper novamente. Tenho certeza que o papo está muito bom e que todos estão gostando. Mas eu vou chamar novamente um breve intervalo comercial. Fiquem conosco, é apenas 2 minutos, já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito bem, estamos de volta. Estamos batendo um papo aqui com o deputado federal Vinícius Fará, ex-prefeito de Três Rios e ex-secretário do Estado aqui de Desenvolvimento Econômico. E eu tenho uma coisa aqui, Três Rios criou uma fórmula que deu certo. O senhor que conhece bem essa região aqui, qual que seria a sua sugestão para Petrópolis? O que Petrópolis pode aprender com Três Rios? O que Petrópolis pode aprender com a sua experiência de gestão lá no município de Três Rios
O que poderíamos aproveitar aqui na nossa cidade, da sua experiência? Bernardo, olha, não só Petrópolis, eu acho que essa ferramenta que eu usei e continuo usando, ela continua me dando resultados por onde eu passo. A máquina pública no nosso país tem um problema que impacta todo dia a vida de qualquer cidadão, principalmente de quem quer empreender, que é a burocracia, né? Tudo agarra, tudo não pode, tudo demora, tudo vai para lá, processo, papel, gaveta, nada anda, né? E acho que um dos fatores que foram fundamentais para Três Rios ter dado essa guinada foi que a gente fez de Três Rios a cidade mais ágil na abertura de empresas do Brasil. Por isso que ela foi eleita a cidade empreendedora do Brasil. Acredite você e os teus telespectadores que uma empresa era aberta em Três Rios, não importa o tamanho, uma multinacional como a GE, como a Nestlé, como qualquer uma outra, até o seu Antônio da carrocinha de cachorro-quente, era para todos. Em até 72 horas a gente conseguia, com todas as licenças, zerar as exigências para uma empresa se instalar em Três Rios. Por isso que Três Rios foi uma cidade que todo mundo quis ir para lá. Além de ser uma cidade com mão de obra qualificada. Agilidade, porque o empresário tem pressa, ele está com dinheiro, ele quer gerar emprego, ele quer botar a empresa dele para funcionar. Aí ele se depara com uma máquina pública enferrujada, morosa, o cara vai para outra cidade. E acho que, então, assim, a minha sugestão, e é que eu uso até hoje, é a agilidade. Foi o que a gente fez. Quando o governador Cláudio Castro me convidou para ser secretário, e eu não me esqueço dessa minha conversa com ele, e o governador disse: Vinícius, olha só, tua missão é fazer para o Estado o que você fez em Três Rios. Partindo do princípio que o Estado tem que acabar com a burocracia e tem que ser ágil. O governador Cláudio Castro me deu uma missão, uma determinação. E foi o que nós fizemos. Para a gente ter feito tudo isso aí, lógico, sempre mérito do governador Cláudio Castro, pela sua competência, sensibilidade, por um grupo de secretários. O governador Cláudio Castro, eu tenho 34 anos de vida pública, o governador Cláudio Castro tem sido, assim, incansável e um maestro. Conseguiu reunir um grupo de colaboradores competentes, escolheu as pastas certas, porque às vezes o cara pode ser bom zagueiro, você coloca ele de centroavante, ele não vai render. O governador teve essa capacidade de colocar todo mundo nos lugares que eles são excepcionais. E o governador tem tido um papel, eu falo o seguinte, não é porque eu sou amigo do governador, não é porque eu fui secretário dele, mas não dá para acreditar, nem o cidadão mais otimista do mundo, Bernardo, poderia acreditar que um governo que há 2 anos atrás, que era o período que o governador assumiu, em agosto agora, ele faz 2 anos, poderia imaginar que um Estado quebrado, que a gente só tinha notícia das empresas indo embora, um Estado que não pagava salário, um Estado que não repassava dinheiro para as prefeituras, porque eu fui prefeito e vivi isso. Então, assim, nem o mais otimista cidadão fluminense poderia imaginar que em menos de 2 anos um governador pudesse. Olha, eu sempre digo, desculpe te interromper, que a estrela do Cláudio Castro é uma estrela inacreditável. Ele era vereador, foi convidado por um partido pequeno para ser vice-governador de um candidato que tinha 1% das intenções de voto. Vereador de primeiro mandato. Exatamente. Aí o governador é cassado, teve seus problemas lá, ele assume o governo e está fazendo um bom governo e, para surpresa de muitos, vai se reeleger com muita facilidade. Eu sempre falo isso aqui, as pessoas no início não acreditavam muito, eu digo, olha, escuta o que eu estou dizendo, o governo do Cláudio Castro está sendo muito bom no Rio de Janeiro. E é uma verdade. Mas é também a escolha dos secretários, ele foi muito feliz na escolha dos secretários. Ele foi muito competente, né? E ele é um gestor, eu já convivi com vários governadores, vários foram muito importantes, não dá para a gente tirar o mérito de ninguém, mas o que eu vivenciei e tenho vivenciado com o governador Cláudio Castro é algo inimaginável. A gente tinha um Estado que há 2 anos atrás não tinha dinheiro para pagar o seu funcionário, a gente tinha um Estado que as empresas todas estavam indo embora daqui, a gente tinha um Estado, como eu disse, que no total de 27 estados da federação, o Rio era o 26º, ou seja, só tinha um pior do que a gente na geração de emprego, um Estado que as prefeituras não recebiam dinheiro
do Estado para manter os projetos e convênios. Eu fui prefeito e vivi isso. Estado não mandar dinheiro para o custeio de saúde, é o caos. E o governador hoje, salário em dia, reajuste do funcionário, salário da polícia, investimento, o Pacto RJ, 17 bi, nunca teve o maior programa de investimentos, Bernardo, da história do Rio. E um exemplo aqui de Petrópolis. Olha o que o governador tem feito, o que o governador, infelizmente, lógico que triste, essa tragédia horrível que assolou Petrópolis aqui por 2 vezes, né, nos últimos 3 meses, mas olha a presença do Estado aqui, são mais de 400 milhões de reais. Deputado, a gente está chegando perto daquela hora triste do programa, que é a hora final, a hora fatal do programa, e eu queria lhe perguntar o seguinte: o que eu não lhe perguntei que o senhor gostaria que eu tivesse lhe perguntado e sobre o que o senhor gostaria de falar? E olha, eu vou lhe dar 5 minutos só para isso aí, porque depois temos as suas despedidas. Tá bom. Eu queria tocar aqui num ponto, tudo que a gente falou aqui de ações do governo do Estado e minha como deputado para Petrópolis, né? Lógico que são fatores e ações relevantes, são 30 milhões de reais, são investimentos para entidades, ajuda na União Indústria, no acesso BID em Quintandia, tudo isso é importante. Mas se você me perguntasse assim, deputado Vinícius, dentre tudo o que o senhor pôde fazer por Petrópolis, o senhor defina 2 que são as mais importantes e que verdadeiramente impactaram e vão impactar na vida do cidadão petropolitano para sempre. E aí eu preciso dizer que 2 foram quando eu estava como secretário de Desenvolvimento Econômico, lógico, seguindo uma orientação do governador Cláudio Castro. Primeiro, a minha luta, e aí o governador foi fundamental nisso. Quero aqui também agradecer a toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que me ajudaram muito. Quero também agradecer a Assembleia Legislativa, na pessoa do André Siciliano, foi fundamental. Eu levei para o governador, ele autorizou, e depois a gente fez um modelo de lei e apresentou para o presidente André Siciliano, Bernardo, de incluir mais 16 cidades na alíquota reduzida do ICMS. Perfeito. E por que eu defendia isso com unhas e dentes? Porque Treviso se transformou quando saiu de 18 para 2. E eu disse, poxa, se a minha cidade se transformou, por que não agora, como secretário, eu também não posso ajudar outras cidades? E essas 16 cidades estavam aguardando e sonhando com isso desde 2005. Há 17 anos, essas cidades lutavam por isso e Petrópolis era uma delas. E eu consegui colocar Petrópolis com o ICMS de 2%. Para quem não tem noção do que representa, hoje uma empresa que vier para Petrópolis, ao invés de pagar de tributo de ICMS 18% do valor da nota, vai pagar 2%. É 8 vezes menos tributação. Isso é para sempre a transformação econômica de Petrópolis. Essa lei que a gente lutou muito, que o governador foi fundamental, que o presidente André Siciliano foi fundamental, eu posso te dizer que essa, para mim, é uma das ações, talvez não, para mim, a mais importante que eu pude, como homem público, fazer por Petrópolis. Porque essa fica para sempre, né? E as empresas vão começar a chegar, os empregos vão ser preenchidos e essa cidade vai se transformar. Ela não pode ser usufruída agora por causa do período eleitoral, a lei, como ela foi aprovada esse ano, a lei proíbe isso, né? Então, tão logo após a eleição e no início do ano que vem, porque ela tem que ser para o outro ano, mas o importante é que ela foi aprovada, já é lei, o governador Cláudio Castro já sancionou a lei dentro do prazo determinado para que no ano que vem todas as empresas, não só as que vão vir e as que já estão, né? Esse direito é para todas as empresas do setor da indústria que estão ou vão vir para Petrópolis. E a outra ação, eu também não tenho como falar, que eu sei o quanto que ela tem impactado na vida dos empresários petropolitanos, a gente conseguiu colocar aqui pela Secretaria, via AGRIO, a AGRIO é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 206 milhões de reais a juros zero para os empresários petropolitanos que tiveram com essas 2 tragédias climáticas perdas de 100% quase dos seus negócios. O governador nos determinou que imediatamente a gente criasse um produto que saísse do discurso e fosse para a ação. E a AGRIO veio para cá de forma
presencial, estrutura de pessoal, e o governador liberou 206 milhões que foram emprestados, já todo esse dinheiro foi distribuído, no valor de 5 mil a 500 mil reais, com juros zero, e se não me falha a memória, a carência para o pagamento da primeira parcela, 12% ou 18%. Quer dizer, o empresário vai pegar 500 mil reais, pegou, para pagar a primeira prestação desse financiamento daqui a 18 meses, sem juros. Então, assim, isso foi preponderante para a reaquecida do comércio petropolitano, e eu tenho muito orgulho de, justamente com o governador Cláudio Castro, com a AGE Rio e com toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, ter contribuído para essas conquistas históricas. Deputado, nossa conversa está muito boa e eu agora, em função do nosso compromisso de horário, eu vou lhe dar apenas 2 minutos para suas despedidas. Eu quero primeiro te parabenizar pelo profissionalismo, pela tua história na TV Petropolitana, pela tua competência, pela credibilidade que você tem. Nenhum programa se sustenta sem que o âncora tenha credibilidade e competência. Então, parabéns por tudo isso. Para mim é uma honra estar aqui, dividindo um pouco da nossa vida, da nossa história. Para mim é um privilégio poder contar para o Petropolitano e para toda a população da nossa região que a TVC chega um pouco do nosso trabalho, do orgulho. Eu tenho orgulho de ser político. Tem gente que tem vergonha. Eu tenho orgulho. Por onde passei, pude, com trabalho, com amor, com dedicação, contribuir para a melhor qualidade de vida da sociedade, seja de Três Rios, seja do Estado e seja de Petrópolis. E na certeza, Bernardo, que eu vou continuar trabalhando, porque eu amo a máquina pública, amo o setor público, porque aprendi que o poder público, quando se tem homens públicos com disposição, com seriedade, com paixão, é a maior ferramenta para mudar a vida das pessoas. E quero terminar falando que eu acabei me perdendo, que eu falei numa rádio esse final de semana daqui de Petrópolis. Qual era a minha relação política com os prefeitos do município. Eu me dou bem com todos eles. Eu sou amigo do ex-prefeito Bernardo, sou amigo do ex-prefeito Ingo, sou amigo do prefeito Rubens Bom Tempo. Mas a resposta que eu dei na rádio, eu vou terminar a nossa entrevista dizendo: apesar de eu ser amigo de todos eles e ter ajudado todos eles, o meu compromisso é com a cidade de Petrópolis, é com a população petropolitana. Eu não faço política partidária, eu faço política de transformação na vida das pessoas. Seja qual for o prefeito, amigo ou... Eu sou amigo dos três, mas amigo ou não amigo, vai ter o deputado federal Vinícius Fará como um guerrilheiro, como um amigo, como um parceiro, como um cara aguerrido lutando e trazendo os investimentos para Petrópolis, porque o meu compromisso é com essa cidade que eu tanto respeito e com o cidadão petropolitano. Deputado, mais uma vez, muito obrigado, Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do programa de hoje. Quero dizer que, caso tenham perdido um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo, poderão fazê-lo nas reprises, nas mais diversas reprises. Poderão também vê-lo na página da TV Correio da Manhã no Facebook, na minha página pessoal Bernardo Filho, na página Conversa Entre Petropolitanos, essas 3 no Facebook, mais no Instagram e no YouTube. Portanto, gente, não deixe de rever esse programa, porque eu tenho certeza que foi um programa muito instrutivo e que nós levamos ao petropolitano e também aos outros nossos telespectadores dos demais municípios um pouquinho de quem é Vinícius Fará. Semana que vem vamos ter um novo programa, uma nova entrevista. Quero novamente agradecer a paciência, a gentileza, o carinho e a audiência. Muito obrigado por Bernardo, tudo. me desculpa eu quebrar aqui, só para... Eu não poderia ser injusto, né? Mandar um grande abraço, né, para o meu querido Magnavito. Cláudio Magnavito. E também mandar aqui um grande abraço para 3 pessoas que militam na área pública aqui, que são importantes para o meu trabalho, porque são aquelas pessoas que me levam demandas também da cidade, que é o vereador Fred Procópio, o vereador Domingos Protetor e o ex-vereador Justino do Raio X. São amigos que eu construí aqui e que me ajudam muito quando me demandam necessidades. Então não poderia ser injusto e não citar o papel que eles acabam fazendo no meu trabalho. Muito bem. Então, minha gente, olha,
Semana que vem estamos de volta com um novo programa, uma nova entrevista. Desejo a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.